Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro falando. Voltamos com mais uma aula para o nosso curso de Físico-Química 1. Continuaremos com as propriedades dos gases e, em particular, neste momento, nós vamos falar sobre dois fenômenos bastante interessantes, mais aplicado ao estado gasoso, que são a difusão e a efusão. A difusão é fácil você compreender. Todo mundo já se deparou com uma imagem semelhante a essa, ou mesmo um vídeo, ou mesmo a sua experiência no dia a dia, onde uma gota de tinta cai na água e você vê aquela gota de tinta se difundir lentamente pela superfície do líquido. Neste caso, nós temos o fenômeno da difusão. Difusão nada mais é do que uma mistura, o processo de mistura, um tipo de molécula se misturando com outro tipo de molécula. Além dessa imagem belíssima aqui que nós podemos notar, você também já presenciou esse fenômeno da difusão. Já viu quando você está dentro de uma sala e alguém, mesmo que você esteja sentado lá no fundo da sala, alguém entra nessa sala e você sente o perfume daquela pessoa que está entrando na sala, mesmo à distância, você sente o perfume daquela pessoa que está entrando na sala. Aquelas pessoas que estão sentadas mais próximo daquela pessoa que entrou perfumada na sala vão sentir o perfume primeiro, enquanto que aquelas que estão sentadas longe da pessoa perfumada, lá no fundo da sala, vão sentir o perfume dela depois. Nada mais, nada menos que nós temos aí a difusão entrando em ação. As moléculas do perfume da pessoa vão se difundindo com uma velocidade razoável pelas moléculas do ar, vão se misturando com as moléculas do ar até se espalhar pelo ambiente inteiro e chegar até o nosso nariz. Isso então é difusão. Um tipo de molécula, um tipo de uma substância se misturar com outra, certo? Sendo que nos sólidos essa velocidade de difusão, essa velocidade de mistura das moléculas é lenta, nos líquidos é mais ou menos, nos gases, evidentemente, nós temos a maior velocidade de difusão dos três estados físicos. Já a efusão é um fenômeno que fez muita criança triste, deixou muita criança triste nas nossas infâncias. Por exemplo, quando você ganhava dos seus pais um balão, você achava que aquele balão, você cuidava muito bem dele, né? Você guardava ele lá dentro da sua casa para ele não sair voando por aí, não ir embora, ou amarrava uma cordinha aqui embaixo para ele não sair voando. Aí você guardava ele na sua casa, daí dava alguns dias depois, o balão estava murcho, né? E você não entendia bem, talvez, né? Depende do seu tamanho na época, da sua curiosidade científica na época, né? E se seus pais explicavam isso para você. Mas, mesmo a gente fechando muito bem a boca do balão, para que o gás lá dentro não escape, nós temos pequenos furos, pequenos orifícios, né, na superfície do material do balão, tanto na superfície toda dele quanto lá na boca dele. Então, as moléculas do gás elas vão escapando por esses pequenos orifícios, de certa forma lentamente. Por isso que a gente presencia o balão murchando lentamente, né? Com o passar dos dias ele vai ficando cada vez mais murcho. Isso é efusão. Então, revisando, difusão, uma molécula, um tipo de substância se misturando com outra. E a efusão é a passagem das moléculas por um pequeno orifício. Nós vamos nos limitar aqui a falar de difusão e efusão para substâncias gasosas. Por vários motivos, porque o estado gasoso ele é mais simples de modelar, é mais fácil de entender e é mais fácil da gente lidar com os cálculos envolvidos, ok? Então são dois fenômenos muito presentes no nosso dia a dia, a difusão e a efusão. Vamos falar agora um pouco da lei de Graham, certo? Vamos aproveitar e treinar o nosso inglês. Está aqui o Graham, a lei dele, a sua lei foi proposta, é Thomas Graham, na verdade, o nome dele, foi proposta em 1833. Note que é lei. Se é uma lei, tem que generalizar resultados
Portanto, se não fosse assim, não seria uma lei. Então, resultados experimentais, é baseado em observações experimentais. Então, as observações experimentais sobre a dependência da velocidade de efusão de um gás com a massa molar são sumarizadas pela lei de efusão de Graham, proposta por Thomas Graham em 1833. Vamos lá, vamos ver o que diz basicamente essa lei. Em uma dada pressão e temperatura, a velocidade de efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Então, matematicamente, o que nós temos aqui? Que a velocidade de efusão é proporcional ao inverso da raiz quadrada da massa molar, certo? O que isso aqui quer dizer? Que se você aumenta a massa molar, a velocidade de efusão ela diminui, certo? A velocidade de efusão diminui. Isso é intuitivo. Se você imaginar um gás dentro do balão que eu falei aquela hora, no slide anterior, você imaginar que aquele gás tem uma determinada massa molar, ele escapa pelos poros, pelos orifícios do material a uma determinada velocidade. Agora, se você troca as moléculas daquele gás, troca a substância com massa molar maior, nós já vimos em aulas anteriores que normalmente moléculas com massa molar maior, elas se movem mais lentamente. Então, essas moléculas com massa molar maior terão mais dificuldade para escapar do material, passar pelos orifícios do material. Então, essa lei da efusão de Graham é intuitiva. Maior massa molar, menor velocidade de efusão. E vou só chamar a atenção para essa última frase aqui, ó, que é velocidade neste contexto significa um número ou o número de mols de moléculas que escapam por segundo. Então, velocidade neste contexto é número de moléculas que escapam pelo pequeno orifício por segundo. Então, é moléculas por unidade de tempo, tá? Aqui está segundo, mas poderíamos colocar para qualquer unidade, mas é mais comum trabalhar com segundos neste contexto. Então, a lei da efusão de Graham tem esse formato simples aqui, certo? Para ilustrar um dos usos da lei de Graham, nós vamos dar uma olhada nessa breve ilustração. Todas essas ilustrações, esses fragmentos de texto, muitas imagens, eu tiro do livro-texto do Atkins, volume único de Fisicoquímica, Fundamentos de Fisicoquímica. Então, a breve ilustração diz o seguinte: as velocidades em termos de moléculas, em termos de quantidades de moléculas, nas quais hidrogênio e dióxido de carbono efundem sob as mesmas condições de pressão e temperatura são da razão de. Olha, aqui falou de velocidade, falou de efusão, certo? Falou de velocidade, falou de efusão. Então, se você se lembrar, agora há pouco, vimos que a lei de Graham trata disso, de velocidade de efusão. Em função de quem? De massas molares. Então, nós temos que a massa molar do hidrogênio é 2,02 gramas por mol. Lembrar, né? Dois átomos de hidrogênio unidos por uma ligação simples. Dióxido de carbono, CO2, massa molar 44,01 gramas por mol. Então, em outras palavras aqui, o cara quer saber a razão entre as velocidades de efusão. A razão entre as velocidades de efusão. Em momento nenhum foi solicitado aqui para nós calcularmos a velocidade de efusão de um gás. Simplesmente a razão entre as velocidades de efusão de dois gases. Quem são eles? Gás hidrogênio e o gás carbônico, que é a razão, ou seja, um comparativo. Quantas vezes a velocidade de efusão de um gás é maior do que a velocidade de efusão do outro gás? É isso que nós estamos interessados em calcular neste momento, tá?
Se você se lembrar da lei de Graham, onde a velocidade de efusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar do gás em questão, eu pergunto a vocês: quem é que vai efundir a uma maior velocidade? Dióxido de carbono ou hidrogênio? Fica aí para você pensar. Como que a gente resolve esse problema? Nós já vimos que nós queremos calcular a relação entre a velocidade de efusão do H2 e a velocidade de efusão do CO2, certo? Então, o H2 em cima, CO2 embaixo. Da lei de Graham, nós sabemos que a velocidade de efusão do H2 ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar do H2. Então, essa parte de cima desta fração, ó, a velocidade de efusão do H2, está aqui. Então, a barra da fração, a velocidade de efusão do CO2 embaixo, que é proporcional ao inverso da massa molar, a raiz quadrada da massa molar do CO2. Está aqui, certo? O livro não mostra isso. O livro só coloca isso aqui, ó, direto. Então, como é que eu resolvo essa fração? Matemática básica. Conserva a parte de cima da fração, multiplica pelo inverso da de baixo. Quando a gente faz isso, conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, nós vamos cair aqui, ó. Nós vamos cair na raiz quadrada da massa molar do CO2, que vai ficar em cima, e a massa molar do hidrogênio, que vai ficar embaixo, certo? Aqui o livro optou por colocar apenas um expoente, que é meio, porque tanto a massa molar do H2 quanto a massa molar do CO2, ambos estão elevados a meio. Então, eu posso colocar isso na forma de fração e colocar um expoente único para os dois membros da fração. Então, a massa molar do CO2, 44,01 gramas por mol, elevado a meio. Massa molar do H2, 2,016 gramas por mol. Você está elevando, desculpa, você está dividindo grama por mol, corta, divide isso, extrai a raiz, que foi aqui o que o livro fez, já deu a resposta para a gente, que dá 4,672. E, evidentemente, esse número não tem unidades. Vimos anteriormente, cancelamos grama por mol com grama por mol. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que quando nós dividimos a velocidade de efusão do H2 pela velocidade de efusão do CO2, nós achamos 4,6. Ou seja, a velocidade de efusão do hidrogênio é quase 5 vezes maior do que a velocidade de efusão do CO2. Reflexo do que, senhores? A menor massa molar do hidrogênio. O hidrogênio é uma molécula bem levezinha comparado com o CO2. Então, essas moléculas do hidrogênio, elas são mais ágeis para passar pelos orifícios do recipiente que está contendo esses dois gases, tá? Isso nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, se você comparar a velocidade de efusão do H2, se você tiver um método para medir isso, velocidade de efusão do H2, dentro lá do recipiente, na mesma temperatura e pressão, repetir o experimento para o CO2, você vai ver, você vai encontrar com o seu experimento que o hidrogênio H2, ele escapa pelos poros, pelo orifício do recipiente, cerca de 5 vezes mais rápido do que o CO2. Como já foi dito, reflexo da menor massa molar do hidrogênio. Então, esse resultado está de acordo com a lei de Graham. O que a gente já previa, olhando para a expressão da lei de Graham, a gente confirma aqui com esse cálculo simples, ok? Com certeza você já ouviu falar sobre o enriquecimento isotópico do urânio. Se você fizer uma rápida busca na internet, fazer uma busca simples sobre enriquecimento do urânio, você vai achar muitos documentos, inclusive documentos oficiais das indústrias nucleares do Brasil, falando sobre enriquecimento isotópico do urânio. Vale a pena conferir. E uma aplicação muito interessante da efusão é realmente você proporcionar o enriquecimento isotópico do urânio.
Você deve saber melhor do que eu, né, que o urânio 235, na verdade, esse 235 refere-se a quê? Refere-se ao número de massa, e nós temos o urânio 238, número de massa 235 e número de massa 238. Eu estou falando aqui de número de massa, você deve ter pensado, essa é a massa atômica. E eu te pergunto, qual que é a diferença de número de massa e massa atômica? Você sabe a diferença? Dá uma pesquisada e revise seus conhecimentos de química geral. Então acontece que o urânio, se você pegar o minério de urânio, os átomos de urânio ali serão na maioria urânio 238. Apenas 0,7% do urânio total refere-se ao urânio 235. O interesse no urânio 235 é que ele pode ser usado para abastecer reatores nucleares. Então, qual a ideia? De forma simplificada, né, pessoal? Pegar uma amostra de um minério de urânio natural, o qual contém apenas 0,7% de urânio 235, e tentar concentrar o urânio 235, ou seja, retirar um pouco do urânio 238 e tentar ficar acumulando cada vez mais urânio 235. Isso é a tal da separação isotópica, de forma que você pode obter urânio enriquecido com 5% de urânio 235, certo? Então, enriquecer é aumentar a porcentagem de urânio 235 em uma amostra. Isso pode ser feito usando o fenômeno chamado efusão. Mas para isso você tem que usar uma ultracentrífuga com altíssima tecnologia, já que a diferença entre as massas do urânio 238 e o urânio 235 ela é muito pequena. A diferença está em 3 nêutrons. Percebe? Então, uma série de procedimentos físicos, posteriormente tratamento químico, reações químicas para converter o urânio presente no minério em uma forma gasosa, o hexafluoreto de urânio. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, o hexafluoreto de urânio, que é um gás, certo? Então, essas moléculas desse gás, algumas moléculas têm urânio 238 e outras moléculas têm urânio 235. Então, pela ligeira diferença de massa entre elas, nós já vimos que moléculas com massas molares maiores, elas efundem com velocidade menor. Então, o urânio 235, ou melhor dizendo, as moléculas de hexafluoreto de urânio contendo urânio 235 são ligeiramente mais leves, então elas podem efundir pelos poros de uma ultracentrífuga mais rapidamente do que a molécula de hexafluoreto de urânio contendo urânio 238. Claro que não é tão simples assim. Passou uma vez pela ultracentrífuga, eu já vou conseguir uma amostra de urânio enriquecido? A coisa não é tão simples assim. Essas ultracentrífugas, elas têm que trabalhar em uma cascata, em série. Então, a amostra que vai sendo enriquecida, ela progressivamente vai passando para uma ultracentrífuga posterior, de forma que a cada passagem por uma ultracentrífuga vai enriquecendo um pouquinho a amostra com urânio 235 e assim sucessivamente, até o final do processo e obter uma porcentagem de urânio 235 na amostra desejável. Claro que daí depois eles vão pegar esse gás, o hexafluoreto de urânio, converter ele para outras substâncias, porque as pastilhas de combustível para abastecer os reatores nucleares, elas são sólidas. Então, é um processo bastante complicado, caro, trabalhoso, tá? E lento. Não é tão rápido assim. Então, o Brasil ele enriquece urânio usando essas ultracentrífugas. Então, são milhares de centrífugas trabalhando em série para conseguir viabilizar o processo. Então, tá aí uma aplicação extremamente interessante da lei de Graham, né? Que foi o que nós vimos aqui, que diz que moléculas com massas molares maiores efundem mais lentamente
pelos poros de um recipiente. Então, pesquise mais sobre o enriquecimento do urânio e para obter mais detalhes. Só para ilustrar, eu falei anteriormente sobre a obtenção de urânio enriquecido a 5%. Esse 5%, tá? Esse urânio enriquecido até 5%, ele é adequado para a aplicação em reatores de produção de energia elétrica, certo? Mas você pode enriquecer acima de 5%, ok? Mas aí você precisa de, provavelmente, ultracentrífugas mais eficientes, tá? Otimizar o processo, enfim, são vários outros detalhes envolvidos, mas é possível enriquecer acima de 5%, que é o que é desejado quando há intenção bélica no urânio enriquecido, né? Você enriquecer urânio acima de 90%, por exemplo, para aplicação em dispositivos bélicos. Pessoal, até agora falamos sobre os gases ideais. A partir de agora, vamos conversar um pouco sobre os gases reais. Só relembrando um pouco, lá os gases ideais, eles são marcados, esse modelo, né? Gás ideal é um modelo, é algo idealizado. E é um modelo que descreve bem as propriedades dos gases quando temos condições de baixas pressões, tá? E também elevadas temperaturas. Nessas condições, as moléculas elas têm muito espaço para deslocar sem interagir muito com as outras moléculas. Como assim? Mas você não disse nas aulas anteriores que as colisões entre as moléculas, elas são muito numerosas? Sim, mas aqui eu estou dizendo sobre algo diferente. Eu estou querendo dizer o seguinte, que as moléculas, elas deslocam-se por um grande espaço antes de colidir. Ok? As colisões são muito numerosas, mas as moléculas, elas percorrem um espaço razoavelmente grande antes de colidir com outras moléculas, tá? A gente chama isso de livre caminho médio. Então, as moléculas elas se deslocam por um grande espaço, elas têm um grande caminho a percorrer antes de colidir com outras moléculas. Isso é o que acontece para um gás que pode ser descrito razoavelmente bem usando o modelo do gás ideal, certo? Então, quando você tem um gás, uma amostra de um gás, onde a pressão é baixa e a temperatura é alta, normalmente você tem que as propriedades desse gás elas podem ser descritas razoavelmente bem usando o modelo idealizado dos gases ideais. Já que as moléculas têm tanto espaço para se deslocar antes de colidir, podemos desprezar as interações entre as moléculas para um gás ideal, ok? Para um gás ideal, você pode desprezar as interações entre as moléculas. Porém, quando você submete um gás a condições de elevadas pressões, o que começa a acontecer? Começa as moléculas terem menos espaços para se deslocar e aí elas vão interagir mais entre si. Se as interações são significativas, nós já não podemos mais desprezar essas interações, certo? Para resgatar um modelo, para a gente tentar descrever corretamente as propriedades de um gás, sendo que este gás está submetido a elevadas condições de pressão ou baixa temperatura, aí nós não podemos desprezar as interações entre as moléculas. Nós devemos incluir no nosso modelo, nós temos que levar em conta no nosso novo modelo essas interações entre as moléculas. Bem, já que eu estou falando aqui de interações entre moléculas, nós temos aí dois tipos de interação intermolecular, né? Nós temos dois tipos de interação entre as moléculas. Nós temos as
forças ou interações atrativas e nós temos as forças ou interações repulsivas. As interações repulsivas, elas são de curto alcance. Uma molécula tem que estar muito próxima da outra para que essa repulsão seja significativa. Mas, quando a distância entre as moléculas é maior, nós temos o domínio das interações atrativas. Resumindo, moléculas muito próximas, repulsão dominante. Moléculas mais afastadas, atração dominante. Ok? Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco sobre a energia potencial em função da separação entre as moléculas. Mas nós devemos lembrar o seguinte: lá nos gases ideais, como a gente não considera que as moléculas estão interagindo de forma atrativa ou repulsiva, estamos desprezando as interações entre as moléculas, a única contribuição para a energia total de um gás ideal é a energia cinética, que é a energia associada ao movimento, à velocidade das moléculas. Agora, quando a gente começa a falar em interações entre as moléculas, em forças intermoleculares, aí nós temos que levar em conta que a energia total de um gás, ela vai ter uma contribuição tanto cinética quanto potencial. A energia potencial ela vem da posição das moléculas. Uma molécula, duas moléculas muito próximas, elas têm uma determinada energia potencial. Moléculas mais afastadas, ou seja, mudou a posição, mudou a energia potencial associada a essas moléculas. Então, esse gráfico mostra exatamente isso. A energia potencial em função da separação entre as moléculas. Então, vamos ver aqui. Veja que esse gráfico ele tem uma parte positiva, uma parte negativa. Aqui no eixo X nós temos a separação entre as moléculas. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? Quando a distância entre as moléculas é muito pequena, as repulsões são dominantes. E se você aproxima muito as moléculas, você está contribuindo para desestabilizar o sistema. Portanto, a contribuição para a energia potencial ela é positiva. Vai aumentar a energia potencial do sistema se você aproximar muito as moléculas. Já para distâncias maiores, nós notamos aqui, ó, para essa ampla faixa de distâncias, nós notamos uma contribuição negativa para a energia potencial, que a gente chama de poço de potencial. Ou seja, quando você afasta as moléculas, nós temos que as atrações entre as moléculas é dominante e isso contribui para estabilizar, para diminuir a energia potencial do sistema. Então vamos lá. Para as coisas ficarem claras, vamos dar uma olhada nesse comparativo aqui. Para gases ideais, gases que estão se comportando idealmente, podem ser descritos pelo modelo do gás ideal. As interações intermoleculares podem ser negligenciadas. Por que podem ser negligenciadas? Porque elas não são expressivas, tá? São pequenas, ok? Essas interações intermoleculares podem ser desprezadas porque elas não são tão relevantes. Ou seja, nós conseguimos calcular as propriedades dos gases quando ele está se comportando idealmente, sem levar em conta essas interações intermoleculares, tá? O modelo do gás ideal não leva em conta interações intermoleculares, despreza elas completamente. A energia total de um gás ideal ela é igual à energia cinética. A única contribuição para a energia total de um gás que está se comportando idealmente é a energia cinética. Um gás vai se comportar idealmente normalmente quando eles estão submetidos a baixas pressões e elevadas temperaturas. Porque se a pressão é baixa, as moléculas
elas têm um livre caminho médio muito grande para elas percorrerem antes de interagir com as outras moléculas, certo? Se aumentar a pressão, aí complicou. Aí o livre caminho médio, ele não é tão grande assim, comparando com o tamanho das moléculas, e as moléculas vão interagir muito, e aí você já não pode desprezar as interações intermoleculares. Gases reais. As interações intermoleculares não podem ser negligenciadas. Então, um gás que necessita de um modelo mais aprimorado para descrever as suas propriedades é o que a gente chama de gás real. É o gás que não pode ter as suas propriedades calculadas, previstas, usando o modelo do gás ideal, certo? Se o modelo do gás ideal não serve para descrever as propriedades de um gás, tal gás é chamado de gás real. As interações intermoleculares, elas são significativas, certo? Elas não podem ser negligenciadas. A energia total de um gás real, ela vem de duas contribuições: a energia cinética e a energia potencial das moléculas, certo? As moléculas elas não têm o livre caminho médio tão grande comparado com os diâmetros moleculares, com o tamanho das moléculas. A molécula desloca pouco, daí ela já tem muitas moléculas próximas a ela para interagir. Por isso que as interações intermoleculares não podem ser negligenciadas. Você pode me perguntar, mas por que eu tenho que considerar a interação entre moléculas? Né? Qual é a utilidade disso? A utilidade disso é se você tem um gás onde o modelo do gás ideal não descreve as propriedades, as primeiras tentativas de tentar descrever as propriedades de um gás, onde o gás ideal, o modelo do gás ideal falha, é considerar essas interações intermoleculares. Como nós vamos ver a seguir, por exemplo, a equação de estado de Van der Waals, nós vamos ver que lá a gente vai falar para obter a equação de interações entre moléculas, certo? Então, eu tenho que considerar as interações entre as moléculas para tentar obter um modelo, uma equação de estado que faça previsões adequadas para quando a equação de estado dos gases ideais falha. Isso tem que ficar bem claro. Certo, pessoal? Em aulas anteriores, nós vimos as isotermas de Boyle. Aqui eu tenho um exemplo ainda de isoterma de Boyle, que é essa aqui a 50 graus. Ó. Lembra que as isotermas de Boyle, elas tinham esse formato aqui. Esse que eu estou apontando para vocês, esta isoterma obtida para o dióxido de carbono a 50 graus. Quando vamos para uma isoterma obtida a uma temperatura inferior, veja essa aqui de 40 graus, alguma coisa diferente já começa a acontecer, que é esse morrinho aqui. Veja que já muda um pouco o perfil a que a gente está acostumado de uma isoterma de Boyle. Aqui você já começa a ver, né, que o modelo do gás ideal já começa a ser problemático para descrever uma propriedade experimental. Lembra lá, lei de Boyle e todas aquelas outras leis que nós vimos anteriormente para os gases ideais, juntando elas, né, culmina no modelo do gás ideal, a equação de estado dos gases ideais, famoso PV igual nRT. Então, aqui para 50 graus, ok. A previsão, o modelo simples do gás ideal, tranquilo. Isso aqui está de acordo com o modelo simples do gás ideal, essa isoterma a 50 graus. Porém, quando nós vamos aqui, caminhamos para essa de 40, opa, já não é mais o previsto pela lei de Boyle. Entende? São situações como essa que leva a obtenção. Essa é a motivação para obter modelos mais sofisticados para descrever propriedades dos gases. Vamos dar uma olhada nas outras isotermas.
Vamos dar uma olhada agora na isoterma a 20 graus, a partir aqui do ponto A. Mas antes disso, vamos recapitular que no eixo Y nós temos a pressão em atmosfera e no eixo X nós temos o volume molar do dióxido de carbono. As unidades do volume molar é decímetro cúbico por mol, ou como nós estamos mais acostumados, litro por mol. É o volume molar, o volume de 1 mol da referida substância. Então, essas são as isotermas experimentais do dióxido de carbono a várias temperaturas. A isoterma crítica é cerca de 31,04 graus Celsius. Nós vamos falar sobre ela depois. Neste momento, eu quero acompanhar aqui a isoterma a 20 graus. Então, começando no ponto A, quando eu saio do ponto A e venho para o ponto B, quais são as mudanças que estão ocorrendo? As mudanças são as seguintes. Se eu saio do ponto A e estou vindo para o ponto B, o que está acontecendo com o meu volume molar? Está diminuindo. Quando você diminui o volume molar de um gás, o que você tem que fazer para diminuir o volume molar desse gás? Você tem que aumentar a pressão. É exatamente isso que nós estamos vendo. Você pode imaginar um gás, uma amostra de CO2, confinada em um cilindro, sendo que esse cilindro é munido de um pistão. Então, saiu do ponto A para o ponto B, mantendo-se a temperatura, né? Afinal é uma isoterma. Para toda isoterma, a temperatura, neste caso, vale 20 graus. Então, do ponto A até o ponto B, o volume molar está sendo reduzido. Às custas de quem? Nós estamos saindo de uma pressão aqui de em torno de 30, aproximadamente 30, talvez um pouco mais, quase 40 atmosferas, e vindo aqui para o ponto B, uma pressão em torno de 50 atmosferas. Então, o gás está sendo comprimido. Do ponto A para o ponto B, o gás está sendo comprimido, mantendo-se a temperatura constante de 20 graus. Quando saímos do ponto B e estamos vindo para o ponto C, novamente a gente observa que o volume molar, o volume molar aqui no ponto B é aproximadamente 0,3. Vindo para o ponto C, o volume molar aproximadamente 0,2, né? Um pouquinho maior do que 0,2. Então, do ponto B até o ponto C, estamos diminuindo, continuamos diminuindo o volume molar, às custas de quem? De um aumento de pressão. Estamos saindo dessa pressão aqui no ponto B, em torno de 50 atmosferas, e vindo para o ponto C, que é 60 atmosferas. Então, beleza, saímos do ponto B, estamos vindo para o ponto C, temperatura mantida a 20 graus. E a gente observa algo curioso aqui, iniciando no ponto C, que a isoterma ela muda totalmente de perfil. Se antes nós tínhamos um perfil que lembrava as isotermas de Boyle, agora nós temos um perfil que não lembra nada da lei de Boyle, das isotermas de Boyle, né? Veja que do ponto C até o ponto D, o que é que acontece? O volume molar está sendo reduzido de forma significativa, porém sem o aumento de pressão. A pressão permanece fixa, 60 atmosfera. Ou seja, nós estamos reduzindo o volume molar sem esforço, tá? Sem aumentar a pressão sobre o gás. Isso é indício de quê? Que o gás está condensando, você está convertendo o gás em um líquido. Essa condensação, ela começa em C, ela avança aqui para D, né? Durante todo esse intervalo entre C e D, a condensação ela vai progressivamente ocorrendo, o volume molar só vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no ponto E, e toda essa redução, essa apreciável redução do volume molar aqui do ponto C até o ponto E é uma redução bastante significativa no volume molar, porém a pressão ela fica constante. Então, durante todo esse intervalo de C até E, nós temos a condensação do líquido. O líquido vai condensando-se cada vez mais
até ser totalmente convertido em líquido, que era gás, é totalmente convertido para um líquido aqui no ponto E, e do ponto E em diante, até lá o ponto F, note que nós temos um aumento muito grande na pressão, ou seja, a gente consegue reduzir o volume molar muito pouco, bem pouco essa redução no volume molar, como vocês podem perceber, e isso só ocorre às custas de um enorme aumento da pressão, sai de 60 atmosferas e vai lá para 80 atmosferas. Isso é indício de quê? Que você está comprimindo agora um líquido e não mais um gás, certo? Todo mundo já fez aquele experimento em casa, até mesmo quando era criança, você pegou uma seringa, se você tivesse com a seringa cheia de ar, tapasse o orifício da seringa, você conseguia empurrar aquele pistão, aquele êmbolo, com relativa facilidade se fosse um gás. Mas se você enchesse a seringa de água, você fazia um esforço enorme e o volume reduzia pouquíssimo, tá? Porque é muito diferente você comprimir um gás de comprimir um líquido. Então nós temos muita coisa para discutir aqui com essas isotermas. Então vimos na isoterma a 20 graus, o gás vai sendo comprimido de A até C, C começa a condensar, a condensação completa-se em e de E para F nós estamos comprimindo um líquido, né? Então aquele gás, o dióxido de carbono, que era gás, ele foi comprimido até sofrer condensação e conseguiu-se aqui a 20 graus comprimir esse líquido de E até F. Para comprimir um líquido, você comprime muito pouco, né? Reduz muito pouco o volume molar às custas de um enorme aumento na pressão. Então veja que isso não tem, até que C lembra as isotermas de Boyle, mas partiu do C aqui já não lembra mais as isotermas de Boyle. Que a gente tem falado desde quando começamos a estudar as propriedades dos gases? Que os gases, muitos comportam-se idealmente se a pressão for baixa. Quando chegou aqui, ó, a pressão veio progredindo, aumentando, aumentando até o ponto C. Beleza, até o ponto C o gás obedecia à lei de Boyle, estava se comportando razoavelmente como um gás ideal, mas quando a pressão começou a ficar muito grande, aí a coisa degringolou e o gás não pode ser mais descrito usando o modelo idealizado, né, o modelo do gás perfeito, do gás ideal. Vamos analisar aí na sequência uma outra isoterma. Antes de passar para outra isoterma, eu lembrei do seguinte, que você vai comprimindo o gás, vai fazendo as moléculas ficarem próximas, e quando ele começa a condensar aqui em C, isso é uma manifestação do quê? Das forças intermoleculares atrativas. As moléculas vão ficando muito próximas, como a atração é dominante naquelas distâncias ali das condições experimentais, as moléculas atraem umas às outras e condensa, o gás condensa-se num líquido, certo? Mas quando você comprime demais do ponto E aqui até o ponto F, você está querendo aproximar as moléculas muito, daí as repulsões são dominantes. Lembra que eu falei da água dentro da seringa? Você está comprimindo um líquido que as moléculas já estão próximas. Aí você tenta comprimir mais ainda, você está indo totalmente contra as forças intermoleculares dominantes naquele momento. Quando você tenta forçar a barra, aproximar as moléculas, elas querem mais se repelir. Então, aquilo que eu disse, a curtas distâncias, as repulsões são dominantes. Já a longas distâncias, as atrações são dominantes. Tudo isso a gente pode ver aqui nessa isoterma a 20 graus, certo? Passando aqui agora para a isoterma de a 0 graus. Ó. Veja, saímos daqui, ó, o gás foi sendo comprimido, chegou aqui, nós temos esse patamar. Esse patamar aqui de baixo, ó, onde a pressão é constante, ele lembra muito, ó, o mesmo perfil aqui desse patamar de cima. Nós temos primeiro, ó, a compressão, condensação. Nós temos aqui agora, ó, a isoterma a 0 graus, ó, compressão do gás, aqui tudo é o quê? Condensação.
Quando chega nesse ponto aqui que eu estou apontando para vocês, ó, a condensação completou-se, ou seja, todo o gás foi convertido a líquido e nós temos uma pequena compressão somente às custas de um elevado aumento na pressão. Beleza? Isso é possível ver a 0 graus, isso é possível ver a 20 graus, mas olha que curioso quando a gente vem para a isoterma de 31,04 graus Celsius, que é a chamada temperatura crítica para o dióxido de carbono. Cada substância vai ter uma temperatura crítica. Vamos analisar aqui essa isoterma que está em verde, que é a isoterma obtida a 31,04 graus Celsius. Então, ó, aqui esse caminho que eu estou percorrendo com o mouse, normal, né? Lembra um pouco isoterma de Boyle. Só que veja o que acontece. Nós não passamos por aquele patamar, aqueles patamares anteriores que a gente viu. O gás vai sendo comprimido, ó, aqui na isoterma verde, mas não temos o patamar, a pressão constante. Nós só temos um pontinho aqui onde a curva ela muda um pouco de perfil e aí vai lá para cima. Isso é característico de temperatura crítica. Temperatura crítica é a temperatura a partir da qual você não consegue liquefazer um gás por aumento de pressão. Não interessa o quanto você comprime o gás, ele não vai se transformar em um líquido. Isso é conhecido como temperatura crítica, temperatura a partir da qual você não consegue liquefazer um gás por aumento de pressão, tá? Tem que manter a temperatura constante. Então, essa isoterma de 31,04, toda ela foi obtida, evidentemente, se é uma isoterma, a temperatura tem que ser mantida constante a 31,04 graus Celsius, ok? Aí vai comprimindo o gás e não tem aquele patamar a pressão constante. Então, o gás não pode ser liquefeito pura e simplesmente por aumento de pressão, quando esse gás está acima da temperatura crítica, certo? E você pode observar, ó, a partir de 31,04 graus, ou seja, as isotermas obtidas acima dessa temperatura, acima de 31,04 graus Celsius, veja que nenhuma apresenta o patamar de pressão constante, mostrando que realmente o CO2 não pode ser liquefeito, não pode ser condensado para temperaturas acima de 31,04 graus Celsius. Como eu já adiantei, cada substância vai ter a sua temperatura crítica, tá? Para a água é uma, para o CO2 é outra, e por aí vai, certo? Então, essas isotermas aqui, isso é muito importante que você compreenda muito bem. Assista novamente essa videoaula, se ainda você ficou com dúvida. Você tem que ser capaz de fazer toda essa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui na videoaula, você tem que ser capaz de responder isso no papel, formular uma explicação, formular argumentos, tá? Você tem que ter é, argumento sustentado pelos seus conhecimentos de química, física, sustentados pela fisicoquímica que explique estas isotermas. Certo, pessoal? É importante saber responder isso para as avaliações. Se o gás está acima da temperatura crítica, ou nela, ou mesmo na temperatura crítica, né? Eu disse que ele não pode ser condensado a um líquido. Se esse gás ele está sendo comprimido e não pode ser transformado em um líquido, ou mesmo esse gás está sendo aquecido, como é que seria? Será que ele vai continuar sendo um gás mesmo? Ou ele vai estar assim, ele vai ter outras propriedades que o diferem tanto de um gás quanto de um líquido? A resposta é sim. As propriedades são diferentes, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho nesse primeiro frasco aqui um líquido, ok? Nós temos um líquido
E esse líquido, nós vamos aquecê-lo, certo? Vamos aquecer esse líquido. Quando você aquece esse líquido, o que que acontece? Inicialmente, antes de você aquecer, você sabe que moléculas escapam da fase líquida e vão para a fase gasosa. Então, eu tenho poucas moléculas aqui na fase gasosa, inicialmente para esse líquido. Então, existe uma interface de separação, né? A interface de separação líquido-vapor ou líquido-gás. Quando você aquece esse líquido, a densidade desse líquido diminui, mais moléculas vão lá para a fase gasosa, vão estar lá fazendo parte do vapor, e eu tenho um aumento na densidade do vapor. Se você continuar aquecendo esse sistema, o que que vai acontecer? Vai acontecer que você vai continuar diminuindo a densidade do líquido e aumentando a densidade do vapor. Quando a temperatura crítica é alcançada, você não tem mais interface de separação. O que era líquido, deixa de ter aquela densidade característica do líquido, o que era vapor deixa de ter aquela densidade característica do vapor, para a gente ter um ente único, uma densidade única ali no recipiente. Isso acontece exatamente na temperatura crítica. Então, tanto aqui nessa primeira situação quanto na segunda, eu tenho uma interface líquido-vapor bem definida. Nessa terceira situação, eu não tenho uma interface líquido-vapor definida. Nós temos um ente só preenchendo o recipiente. Percebe a diferença? Então, analisando as isotermas aqui. No ponto C, nós começamos a ter a condensação, né? O gás, o vapor sendo condensado em um líquido. Então, nós temos uma interface de separação, tá? A interface de separação líquido-vapor. A mesma coisa em D. Qual que é a diferença do C para o D? No C eu tenho muito vapor, pouco líquido. No D eu já tenho quantidades mais equilibradas. Eu tenho quantidades, talvez aqui, semelhantes entre líquido e vapor, né? Posso dizer que ela é igual, mas eu posso afirmar que aqui em C eu tinha pouco líquido e muito vapor. Aqui em D eu tenho líquido e vapor em quantidades apreciáveis. Aqui em E eu tenho já praticamente só o líquido, tá? Mesma coisa lá em F, eu tenho só o líquido. Então, de certa forma, eu poderia dizer que o ponto E e o ponto F, eles estão bem representados por essa primeira situação, né? Eu tenho basicamente só líquido ali dentro do recipiente. Já que na temperatura crítica, até no próprio C também, né, eu tenho a interface vapor e líquido bem definida, certo? Também poderia colocar o C aqui como primeira situação, né? Nós temos um pouquinho de vapor aqui em cima e o líquido embaixo. Então, tanto C, D e o próprio F, né, eu posso colocar aqui nessa situação, onde eu tenho uma interface bem definida, líquido-vapor. Já aqui, no ponto crítico, ou na isoterma ali, onde a temperatura é 31,04 graus Celsius, eu não vou ter essa interface, tá? Eu vou ter essa situação aqui. Eu vou ter um fluido onde a densidade corresponde nem líquido nem vapor, tá? É uma densidade, a densidade do ponto crítico, onde a gente não tem a interface separando o líquido do vapor, a interface bem definida, certo, pessoal?